3, 2, 1. Olá, queridos alunos, aqui quem fala é o professor Thiago Maia, do componente curricular Aspectos da Vida Cidadã, AVC. O assunto da aula de hoje é História do Pará, aspectos econômicos, religiosos, políticos, sociais e culturais. Nós vamos focar principalmente nos aspectos econômicos, tá? De certa forma, políticos mas nem tanto no aspecto religioso e cultural, mas vai dar uma leve pincelada nele, tá? Bom, a gente vai dividir a história do Pará em 3 fases, para facilitar a análise, tá? Fase colonial, fase da cabanagem, fase do Marquês de Pombal, fase da borracha e a fase atual do Pará, que é do Pará de 1960 e diante. Então nós vamos começar primeiramente com a fase colonial. Fase colonial, de 1616 em diante, tá? Aqui nós temos um mapa do Brasil, né, da época, né? E aqui nós temos o que seria o estado do Grão-Pará e Maranhão. Se você observar que ele pega toda a extensão norte do Brasil, praticamente uma parte do Nordeste, né? Aqui nós temos o que hoje é o estado do Amazonas, né? Que o Pará, aí aqui o que hoje é o estado do Amapá, aqui na pontinha, né? E aqui o Maranhão, parte do Piauí, inclusive uma pequena parte aqui do Ceará, que hoje faz parte do Ceará, essa parte bem pequenininha aqui. Aqui nós temos um mapa, né, da cidade de Belém, dos primeiros mapas da cidade de Belém, né? E ela não era, é porque o Grão-Pará ele tinha 2 capitais geralmente, né? Tinha o Pará, que era, quer dizer, Belém, melhor dizendo, e São Luís, que na verdade São Luís no Maranhão era a capital mais importante, né, do Grão-Pará. Aí, a partir de um determinado momento da história, você vai ter o desmembramento desses estados aqui, ó. O Amazonas vai virar um estado, o Amapá vai virar um estado, aqui o Amapá, e o Maranhão vira um estado sozinho, o Piauí também, e o Ceará fica com essa partezinha dele. Vamos ao próximo slide. Bom, aqui nós temos a imagem do Forte do Castelo, em Belém, né? Por que essa imagem é importante? Porque a Amazônia ela é uma imensa floresta e Belém faz parte da Amazônia, tá? Naquela época, você tinha que construir fortificações. É claro que aquele forte daquela época não era que nem esse aqui, né? Que é um forte bem moderno, bem de alvenaria, bem construído, bem forte, né? Não, naquela época não, era um forte mais modesto, logo no início, que os portugueses fizeram para se defender, né? Mas qual é a importância do forte? Por quê? Porque se você olhar no mapa, o português ele vai subir pelo foz do rio Amazonas e vai descer. Aí vai passar pela ilha do Marajó, vai descer tudinho, pega desce também pelo Amapá, desce pela ilha do Marajó, desce para o Pará, até chegar em Belém. Então ele vai construir algumas fortificações, como no Amapá, em Belém, também em Santarém, hoje que é a cidade de Santarém, né? São fortificações que eles vão fazer para se proteger dos ataques dos povos locais, principalmente os índios. Quando os portugueses chegam aqui, o conflito cultural ou culturais, formas diferentes de viver a vida. O português estava acostumado com a comercialização, né, de produtos, né, compra e venda de mercadorias, e o indígena não vivia dessa forma, ele vivia da coleta, da caça, da pesca e etc.
Então eram formas de pensar a economia, e também tinha a questão das religiões, que o português era cristão, né? Monoteísta, acreditava num Deus só, né? E os indígenas, né? Eles eram, né, politeístas, que acreditavam em vários deuses, né? Além da forma e da economia, né, de subsistência que eles tinham, né, que era diferente da economia de exploração que esse português pretendia instalar aqui na Amazônia e estava instalando no Brasil, né? Então para eles poderem fazer a exploração do terreno, eles tinham que conquistar esse terreno. Então, por isso que era importante fazer a conquista territorial. Mas para fazer essa conquista territorial, eles tinham que enfrentar os indígenas, que eram, né, os habitantes naturais, que eram os donos da terra e que ocupavam a terra. Então, esses brancos portugueses, né, vão fazer guerras, né, contra esses indígenas pela posse da terra e dos bens, né? Então, nessas guerras, muitos indígenas vão acabar morrendo, né? Além disso, né, tinha contato, né, que se fazia, né, fisicamente, o contato físico entre brancos e indígenas, né, quando esse contato era amigável, né. Aí tinha trocas de informações, de cultura, e além disso, trocas de doenças. Muitas doenças acabavam matando tanto alguns brancos como indígenas, além das guerras. Por que as doenças matavam? Porque naquela época a medicina não estava tão desenvolvida, né, e não tinha tantos remédios descobertos como existem hoje, vacinas descobertas como existem hoje. Então, e as doenças não eram comuns. As doenças que davam nos indígenas eram doenças locais, né? E os europeus também trouxeram doenças que não existiam aqui no território americano, né? Especialmente no Pará, né? No Grão-Pará e Maranhão, trouxeram da Europa para cá. Essa troca de doenças fez com que muitos indígenas também morressem, né? Porque eles não tinham os anticorpos, né, necessários para proteger seus corpos dessas doenças, né? A mesma coisa aconteceu com os portugueses, né? Então, além das doenças matarem, as guerras por território, né, entre brancos e indígenas também matavam muitos indígenas. Por quê? Porque os brancos tinham acesso, né, a armas mais potentes, né, como armas de fogo, né, porque eles tinham conhecimento já da pólvora, né? E os indígenas tinham apenas suas armas rudimentares, mais tradicionais, como arco, flecha, lança. Então, para eles poderem ferir os portugueses, eles tinham que ter um contato físico mais próximo. Já com uma arma de fogo, os brancos poderiam atirar à distância e matar os indígenas. Fora que muitos indígenas, em virtude dessa arma de fogo, acabavam fantasiando o branco como uma espécie de deus, né? Sendo que aos poucos eles vão perceber que os brancos não são deus, na verdade, ou deuses, né? É apenas uma tecnologia que eles adquiriram que permitia a eles, né, ter uma vantagem militar, né? Esses brancos vão estar atrás, muitos, das drogas do sertão. Os portugueses brancos vão estar atrás das drogas do sertão, que são frutas, ervas, plantas amazônicas, que não existiam ou não existentes na Europa. E por que elas valiam tanto? Primeiro que tem a questão do transporte, que viajar do Brasil até a Europa, naquela época durava 2, 3 meses, ou 6, ou mais. E o barco era a vela, não existia barco a motor, né? Então as viagens demoravam muito.
E esses produtos eles não existiam na Europa. Eram coisas novas, temperos novos, ervas novas, frutas novas. Então, tudo que é novo atrai a atenção das pessoas, né? E além disso, eram produtos novos por estarem num lugar muito distante, né? Territorialmente da Europa, eles eram também escassos. E na economia, tudo que é escasso acaba aumentando de preço, né? Vou dar um outro exemplo, por exemplo, se você pegar de um dia para a noite começar a faltar água na cidade, por exemplo, o que vai ocorrer? Que os vendedores de água eles vão aumentar o preço e o valor da água vai se tornar mais caro, né? Porque ela ficou escassa. Então a mesma coisa acontecia com esses produtos aí chamados drogas do sertão, né? Eles eram escassos na Europa, não existiam na Europa, então eles valiam muito. Então, aqui embaixo nós vamos ter um pouco das primeiras regiões ocupadas no território pelos portugueses, né? Lembrando que ao fazer essas regiões, elas eram ocupadas originalmente pelos indígenas, tá? Porém, com a chegada dos portugueses e com as guerras entre índios e portugueses, né? E com a derrota ou a morte de muitos indígenas, esses indígenas, melhor dizendo, eles vão acabar fugindo. Aqueles que sobrevivessem, né? Ou que sobreviveram, vão acabar fugindo para dentro do território, para dentro do continente. E a parte mais à margem dos rios vai ser ocupada, né, pelos portugueses, né? Lembrando que naquela época era muito difícil construir estradas, porque a tecnologia para se construir estradas era muito rudimentar. Você no máximo tinha um machado, né? Você tinha martelo, você tinha enxada, pá, né? Porém, você precisava de muitos homens para trabalhar no corte das árvores, né? Não é que nem hoje que você tem tratores, você tem tratores de diversos tipos, tem motosserra, etc., que facilita o corte e a terraplanagem, né, da área, né? Naquela época não, você precisava de muita mão de obra humana, né? Então isso dificultava, né, a construção de estradas à terra, né? Então qual era a principal fonte de estradas que nós tínhamos? Eram os rios. Então por isso que a ocupação humana, né, se deu primeiramente à margem dos rios. Por quê? Porque também para você transportar a água, né, potável para alimento e bebida, né, para dentro do território era muito difícil. Você não tinha a tecnologia que você tem hoje de saneamento básico, com bombas elétricas, né, com tubos que passam por debaixo da terra, né? Você não tinha essa tecnologia. Como você não tinha essa tecnologia, então era mais fácil você ficar próximo da margem dos rios. Então por isso que as primeiras regiões ocupadas, isso em qualquer tipo de colonização, tá? Em qualquer território a nível mundial, qualquer área que vai ser colonizada leva-se em consideração a questão do acesso à água e o uso dos rios. Então por isso que as regiões costeiras próximas a mares, oceanos e a rios, elas são sempre as primeiras regiões colonizadas. Se você observar, a maior parte da população mundial está concentrada próximo às margens dos rios, né, e de oceanos, né, até hoje. Então as primeiras regiões ocupadas aqui
na região do Grão-Pará, né, na Amazônia, foram os vales do Rio Guamá, né, o Acará e Moju, né? O Baixo Tocantins, onde está localizado atualmente a Abaetetuba, né? A costa dos Caetés, que é chamada de Costa do Salgado, que é aquela região que a gente conhece hoje como Salinas, Salinópolis, né? A região da Estrada do Maranhão, que hoje chamamos de região Bragantina, né? Onde fica Bragança, né? A Ilha Grande de Joanes, né? Atual Marajó, ou Ilha do Marajó, né? A Península de Gurupá, o Cabo Norte atual do Amapá, e o Baixo Amazonas e o Vale do Rio Negro. Vocês observarem, todas essas regiões são regiões próximas de rios, né? Vamos ao próximo slide. Vamos falar um pouco da economia do Pará, né? Lembrando, ó, aqui nós temos duas fotos, né? Uma foto aqui de guerras entre indígenas e brancos, né? No meio da floresta, né? Retrata o conflito pela ocupação territorial, né? O conflito de visões de mundo, né? Sobre a economia, né? Sobre a religião, sobre a política, né? Evidentemente que os portugueses eles não eram nada altruístas, eles queriam objetivos econômicos mesmo, eles queriam riquezas, queriam enriquecer, queriam levar essas riquezas, que eram as drogas do sertão, né? Através do extrativismo vegetal, coleta de frutas, ervas, verduras na floresta, né? Para poder enriquecer na Europa. E os indígenas, com sua forma de vida tradicional, né? Eles, né? Também não queriam deixar o seu território, né, de mão beijada para os colonizadores. Então eles resistiram, né? Alguns se converteram, né? Se converteram, mas muitos foram para a guerra e acabaram morrendo nessa guerra. Aqueles que não morreram e que não se converteram, eles fugiram para dentro do continente. Aqui nós temos, olha, uma imagem também de indígenas e portugueses, né? Alguns indígenas que se convertiam, né? E que trabalhavam, né? Faziam um trabalho quase que servil, né? Para os um trabalho servil de certa maneira, serviu para os portugueses, né? A economia do Pará, né? Era feita de coletas de folhas, ervas, frutas naturais, como as de drogas do sertão, peixe e madeira em pouca quantidade ainda, né? Existia extração de madeira? Existia, mas era em pouca quantidade, não é que nem a que você tem hoje, né? Por exemplo. Religião indígenas, com diversas religiões, ou seja, os indígenas tinham diversas religiões, né? Isso entrou em conflito cultural e econômico com os portugueses, que eram monoteístas, né? Essas diversas religiões tinham diferentes deuses, né? Diferentes línguas, né? Diferia dos portugueses, que eram monoteístas, cristãos, né? Foi um conflito cultural e econômico entre os indígenas e os portugueses, né? A primeira ordem religiosa a chegar na Amazônia foi a ordem dos jesuítas, né? Então eles começaram a fazer a conversão, a catequese, né, dos naturais da terra, né? Aqueles que se propunham, né, a fazer essa conversão. Mas tinha muitos que não se propunham. Então esses ou eram mortos ou eram escravizados, né? Então foi feita a escravização indígena, né? Trabalhos forçados. Então isso acabava fazendo com que colonos, né, e missionários entrassem em conflito, em divergência. Por quê? Porque esses missionários vieram, né, em missão, né, por isso eles eram missionários, né? Tem até um errinho aqui, tá? Dois S, tá? Por isso que eles eram missionários. Eles vieram converter os indígenas, né? Então, ó, corrigir aqui, tá?
Missionários é só com 2 S, tá ok? Foi um pequeno erro de digitação, tá? Então, esses missionários tinham a missão, né, de converter esse indígena para o modo de vida, não só o modo de vida e a cultura, né, o modo de vestir, de calçar, né, mas também os hábitos religiosos cristãos, né? E os colonizadores, o único interesse deles era usar essa mão de obra como escravo. Então os jesuítas eles tinham o interesse de converter e acabar com a escravidão dos indígenas. Isso gerou um conflito entre os colonizadores, né, e os jesuítas. Conflito entre colonos e jesuítas que, num determinado momento, foram contra a escravização indígena. Tá? Então, essa fase colonial ela vai durar por alguns anos, né, até a gente chegar à fase que a gente vai chamar de Pombalina. No reinado de Dom José I, né, nesse reinado, né, o Portugal viveu uma imensa crise, né? Essa imensa crise foi decorrência de um terremoto que aconteceu em Portugal, né? Então, esse terremoto ele veio seguido de um maremoto, que foram ondas gigantes, né, que devastaram a costa de Lisboa, capital de Portugal, né, na Europa, né? Além disso, você teve um grande incêndio. Isso gerou uma grande destruição na cidade, em boa parte do país, porque Portugal não é um país tão grande assim, né? Naquela época, o território dele não era tão grande e agora também não é, mas tinha uma cidade já de certa forma desenvolvida na Europa, né? Para o período, para a época, é claro. Aí, o rei Dom José I, né? Esse rei aqui, Dom José I, ele vai nomear para governar o Marquês de Pombal. E esse Marquês ele vai buscar uma estratégia. Ele disse, nós precisamos recuperar a economia portuguesa. Como é que a gente vai recuperar essa economia? Usando da exploração das colônias. Então ele vai dar ênfase à colonização, em especial a colonização da Amazônia. Por isso que ele é importante para o Grão-Pará nesse período. Vamos ao próximo slide. Tratava-se da política do Marquês de Pombal, personagem emblemático de despotismo esclarecido em Portugal. Carvalho Emélio, o famoso Marquês, ministro de Dom José I, passou a governar a nação com mãos de ferro, após grande tragédia que foi a destruição de Lisboa por um terremoto, seguido por um maremoto e por um imenso incêndio em 1775. Tá? Em seu projeto político privilegiava um novo padrão e economia mercantilista, o tráfico negreiro como instrumento de elevação da produção e a valorização de colônias portuguesas, antes descentradas como era o caso do Grão-Pará e Maranhão. Então, ele privilegiava um novo padrão de economia mercantilista, né? Ou seja, a exploração mercantil das colônias. Então, ele substituir o tráfico de indígenas, né, pelo tráfico negreiro e etc. Porque era interessante substituir esse tráfico negreiro, o indígena pelo negreiro, ou melhor dizendo, substituir a escravidão indígena pela escravidão de negros. Porque os indígenas eram habitantes naturais da região, eles tinham grande conhecimento do território, eles sabiam pescar, sabiam caçar, tinham seus parentes aqui, tinham uma ligação cultural.
coisa que o negro não tinha. Então, era mais fácil o indígena fugir, né, do território. Isso gerava custos para os colonos. Além da questão religiosa, que muitos religiosos não eram favoráveis à escravização dos indígenas, né, por princípios religiosos. E tentavam convencer esses colonos que essa escravização deveria acabar, né? Então, com o Marquês de Pombal chegando a governar Portugal e indiretamente as colônias, ele vai acabar com essa escravidão indígena na Amazônia, né? Pelo menos oficialmente, né? Extraoficialmente poderia ter um ou outro caso, né? Mas oficialmente ela acaba, né? E o Marquês, além da extração, né, de drogas do sertão, que eram aquelas ervas, plantas, frutas naturais da região, né, que valiam bastante na Europa. Além disso, ele vai estimular outras plantações, ou seja, uma agricultura de monocultura. E a principal atividade vai ser o cacau, né? O cacau, que até hoje é uma das frutas mais utilizadas, mais plantadas no Pará, né, e na Amazônia, né? Ela vai servir para produção principalmente de chocolate, mas também serve, dá para comer a fruta e fazer sucos e fazer outros produtos, né, do cacau. Mas a principal utilidade do cacau é o chocolate, né, atualmente, que ele serve até hoje, né? O chocolate vai nas bolachas, vai nos bolos, vai nos sorvetes. É muito saboroso, né? Então a plantação de monocultura que vai dar certo vai ser a do cacau. Continuando aqui, trouxe para a região centenas de especialistas, dentre eles cientistas, militares, engenheiros, naturalistas, desenhistas, arquitetos e geógrafos. Por que ele trouxe esses cientistas? Para fazer o mapeamento da região. Geógrafos, arquitetos para poder começar a desenvolver uma atividade urbana nas cidades, principalmente Belém e Macapá, né? E Santarém também, né? E São Luís, é claro, que eram as 3 principais cidades da região, né? Aí chamar naturalistas e desenhistas e geógrafos para poder fazer o desenho, fazer a análise do tipo de planta, do tipo de espécies de animais, o terreno, se era bom para ser plantado, que tipo de plantação poderia ser feita naquele terreno, se era possível fazer determinado tipo de agriculturas que existiam na Europa, em virtude do clima, né? Diferente da Europa, que na Europa é um clima temperado, né? Já na Amazônia e no Brasil, de forma geral, né? É um clima quente e úmido, né? Então, algumas plantas ou espécies de animais talvez não sobrevivessem, né, à quentura, né? Não se adaptassem. Por isso, ele chamou esses naturalistas, chamou os desenhistas para desenhar os primeiros mapas, né? Os arquitetos para poder projetar os primeiros prédios, principalmente nas cidades de Belém, Macapá, São Luís e Santarém, né? Os geógrafos para fazer os mapas, etc. Então isso vai gerar um certo desenvolvimento das cidades naquela época, tá? A partir de 1775 em diante. Então, ao
pretexto de demarcar limites entre Portugal e Espanha, promoveu o levantamento científico acurado da região, de sua hidrografia, ou seja, a extensão dos rios, fauna, os tipos de folhas, plantas, né, animais, flora, né, etc. Né, e populações, que tipos de populações humanas existiam. Né. Foi uma fase de grande desenvolvimento também para a região. Porém, nesse período também, posteriormente, temos a cabanagem. A cabanagem foi uma revolta popular ocorrida em Belém, né, na qual os populares se voltaram contra o governo colonial, né, e tomaram o poder. Né. Aqui nós temos algumas imagens da cabanagem. Né. A cabanagem teve alguns líderes. Nós não vamos nos aprofundar muito nessa explicação da cabanagem, tá? Mas foi uma revolta muito marcante para Belém. Né. Ela não durou muito tempo, né? Não durou muito tempo. De certa maneira, o governo imperial, o governo colonial conseguiu debelar, né, essa revolta, né? Conseguiu acabar com essa revolta e derrotar os revoltosos. Né. Mas isso foi um marco para a história do Pará, né? Mas é claro que, evidentemente, que a história ela é escrita pelos vencedores. Né. E, em virtude disso, boa parte desses colonos, né, que habitavam a região e que se revoltaram contra o governo colonial, eles vão ser vistos de uma maneira muito negativa, né, na história, né, contada pelos portugueses. Né. Vamos ao próximo slide. Aqui, ó, vamos prosseguir, tá? Aqui nós temos a imagem, né, da Amazônia, né, da região onde o principal meio de transporte, né, era o barco. Né. Inclusive você tem os povos tradicionais aqui indígenas se transportando numa canoa, né, pelo meio da floresta. Né. Aqui nós temos um mapa, né. Se a gente for comparar esse mapa com o primeiro mapa, a gente já vai ver que houve um desmembramento aqui, por exemplo. O Maranhão já saiu, né, do Grão-Pará. Então o Pará, ou Grão-Pará, não é mais Grão-Pará e Maranhão. Nesse período já vai ser o Grão-Pará, que é formado pelo estado do Amazonas, que hoje é o estado do Amazonas, o Pará, né, e o Amapá, né, o estado do Amapá, com a capital Macapá. Né. Esse período, né, que não foi um período muito grande, diga-se de passagem, né, um período que o Grão-Pará estava ligado à colônia Portugal, e o Brasil já tinha tido a sua independência política, tá, de Portugal. Né. Tanto que aqui nesse mapa você vê o Império do Brasil, aqui é a Embaixada do Império do Brasil, né, e aqui era o Grão-Pará, que era uma colônia que ainda pertencia a Portugal. Né. O Império do Brasil, o Brasil teve a sua independência em 1882, né. Nesse período, né, também teve a cabanagem. Né. Em 15 de agosto de 1823, a adesão do Pará à independência do Brasil. O Pará, esse Grão-Pará, vai aderir à independência do Brasil, vai formar o Brasil, vai fazer parte do território do Brasil, do Império do Brasil. Né. Junto com o Maranhão, que já tinha sido, né, já fazia parte da independência. Né. O Maranhão já era anexado ao Brasil nessa época. Já o Grão-Pará não. A partir de 15 de agosto de 1823, o Grão-Pará é anexado, adere à independência do Brasil. E de
1835 a 1870 você tem a fase da borracha, né? Fase da borracha. O que foi a fase da borracha? A borracha é um produto, né, que permitiu, né, fazer com que o Grão-Pará se ligasse novamente à economia internacional, né? Porque o mundo naquele período, né, começou a se desenvolver na sua forma industrial, né? E as indústrias, principalmente indústrias automobilísticas, começavam a surgir na Europa e nos Estados Unidos, né? Elas precisavam de pneu, principalmente, né? E produtos como o plástico, né? Então, essa indústria vai demandar de borracha, né? E o Grão-Pará ele vai ser um grande produtor, né, de borracha. Então essa foi a primeira fase áurea, né, da borracha, de 1835 a 1870. 1870 em diante você tem uma decadência, né, da borracha por causa, né, do surgimento, né, inicial das indústrias de petróleo, né, que vão começar a surgir no mundo. Então a borracha ela promoveu um grande desenvolvimento, principalmente para as elites da região. Tanto que foi chamado esse período foi chamado de Belle Époque, ou Bela Época, né, na qual houve um grande desenvolvimento arquitetônico, cultural e econômico da região, principalmente das cidades de Belém e de Manaus. Aqui nós temos um exemplo disso, que é o Teatro Amazonas, né? Foi o período da época, né, da fase áurea da borracha, né? Principalmente também aqui em Belém temos o Teatro da Paz, né? Então diversos palácios, aquele centro, por exemplo, histórico de Belém, ou centro histórico do capital do Amazonas, né, também foi construído nessa época, com o dinheiro da exploração da borracha. Vamos ao próximo slide. Aqui nós temos um exemplo de como se extrai a borracha, né? A borracha aqui ela é fruto da seringueira, aqui, essa árvore aqui. Aí ele tira esse líquido, o extrator, né? O caboclo da Amazônia, o trabalhador, ele tira, né, através dessa vasilha aqui, esse líquido leitoso, né? Aí ele transforma em uma goma, em uma bola, né? Depois se transforma, pode ser transformado em qualquer tipo de produto, né? De plástico, de borracha, etc. Pneu para carro, né? Essa foto aqui já é um pouco mais recente, que você já vê, por exemplo, um caminhão aqui, né? Mas antigamente também se fazia essa extração dessa forma aqui, ó. Então é interessante que da borracha é que a árvore é uma árvore natural da Amazônia. Ela fica localizada distante uma da outra. Você não tem uma produção em série de, de borracha, né? Então isso dificultava muito, né, a produtividade do produto, né? Dificultava, né, o aumento da produtividade do trabalhador. E além do sistema de aviamento, né, que existia na região, que era um sistema que favorecia o aumento dos lucros dos empresários da região, né? Desfavorecia os trabalhadores e gerava um grande endividamento desses trabalhadores, né? Que se endividavam muito com esse sistema de aviamento, né? Porque esse trabalhador ele pegava emprestado, né, as ferramentas, pegava emprestado comida, bebida e se embrenhava na floresta. Aí o que ele extraía não tinha grande valor para o empresário, né?
na hora da exploração. Mas na hora da venda, esse empresário ganhava muito mais dinheiro, né? Na venda desse produto pronto e acabado para a Europa e para os Estados Unidos. Então ele acabava explorando demais o trabalhador, e esse trabalhador, em virtude desse endividamento, ficava sempre preso de uma forma servil a esse patrão, né? Então isso gerava uma grande desvantagem para esse trabalhador, para esse caboclo da Amazônia. A partir de um determinado momento, como eu disse, a partir de 1870, houve uma decadência da borracha em virtude da questão do surgimento da indústria do petróleo no mundo inteiro. É claro que essa indústria vai se desenvolvendo pouco a pouco, né? A indústria petroquímica também vai se desenvolvendo pouco a pouco. E isso faz com que haja uma decadência econômica da borracha. Aí a gente já chega naquele período de proclamação da República no Brasil, né? O Brasil deixa de ser um país, né, onde o regime de trabalho escravo era predominante e passa para o regime de trabalho livre, com a libertação dos negros, né, escravizados. Lembrando que os indígenas, há um bom tempo, já tinham sido libertados da escravidão também, né? Então, esse novo tipo de regime de trabalho vai mudar um pouco da forma de como era repartida a riqueza, né, socialmente produzida no trabalho. Mas a exploração do trabalhador continua sendo muito intensa, muito grande, né? Vamos ao próximo slide. Então, a partir de 1940, melhor dizendo, a borracha ela tem uma nova dinâmica em virtude do bloqueio comercial feito pelos nazistas, né, na Segunda Guerra Mundial. Aí esse bloqueio comercial vai fazer com que a borracha da Amazônia seja novamente valorizada. De 1940 até o final de 1960, né, você tem a borracha ainda sobrevivendo como grande atividade econômica, né, na Amazônia. Porém, a partir de 1960 você vai ter, né, como eu disse, né, eu falei da proclamação da República, do trabalho livre, etc. E também com o fim da Segunda Guerra Mundial, você vai ter a normalização das rotas comerciais pelo mundo e o surgimento e desenvolvimento de novas indústrias, como a indústria de televisões, a indústria de computadores, começa a surgir no mundo, em especial nos Estados Unidos, né? As indústrias de eletroeletrônicos, né? Como fogões, geladeiras, né? Celulares, computadores, né? Mas essa indústria ela só vai se desenvolver em virtude, né, da exploração da mineração, né? Da mineração, porque esses produtos eles vão precisar da mineração para poder existir, né? Então nessa fase a Amazônia ela vai ser fundamental para o mundo também. Ela vai também se integrar a nível internacional ao mundo, como ela se integrou na fase da borracha, por exemplo, com a mineração. E a mineração ela vai permitir novas, né, atividades econômicas a se instalarem na Amazônia e a se desenvolver. Então, durante e a partir de 1960, né, nós vamos entrar na fase atual do Pará, da economia atual do Pará, né, onde instalações de grandes projetos, como hidrelétricas, aqui temos uma hidrelétrica, né, como a hidrelétrica de Tucuruí, né,
que vai permitir, né, potência de geração de energia, né, para esses grandes projetos se instalarem aqui, como os projetos minerais, né, como o da Albras, né, Alunorte, e da Vale do Rio Doce, né? São grandes projetos que vão se instalar e vão precisar de grande quantidade de energia. Por isso que se constrói a hidrelétrica de Tucuruí, né, para poder gerar energia para essas atividades econômicas, né? Esses projetos minerais vão explorar principalmente cobre, manganês, alumínio, ferro e etc. Né? Porque com cobre se produz, por exemplo, fios para energia elétrica, né? Com ferro dá para produzir portões, alumínio, dá para se produzir, por exemplo, uma série de produtos. Com ferro dá para se produzir uma série de produtos como fogões, geladeira, alumínio também, carros e etc. Né? Além de alguns minerais que vão permitir, quer dizer, a condução da eletricidade, que são chamados semicondutores, porque na física nós temos os condutores, né, os isolantes e os semicondutores. Né? Então, a indústria de computação, de eletrônica, vai depender principalmente desses semicondutores. Né? E eles são encontrados na mineração. Né? Então, a partir dessa atividade de mineração, né, nós vamos ter o desenvolvimento da região, tá? Mas além disso, essa atividade de mineração ela vai permitir que outras atividades surjam, como, por exemplo, atividade de extração madeireira, né? A atividade, por exemplo, com a questão da extração madeireira, você tem a limpeza do solo, você faz a terraplanagem do solo, aí você pode usar esse solo para plantar. Então, a soja foi uma planta, né, que foi utilizada para se plantar, né, na região, porque a nível internacional há uma grande demanda por grãos e a soja é um dos grãos que se adaptaram à região, ao clima quente e úmido da região. Então a soja ela é usada. Então a atividade de agricultura ela é muito utilizada e ela sofre uma grande expansão nesse período, tá? Além da soja, nós temos a atividade de pecuária, né? Pecuária que é a produção de gado bovino, né? Então, boa parte, né, dessas terras também vão ser usadas para criação de gado, de boi. Tanto que o Pará é um dos estados com mais, né, com maior, melhor dizendo, maior produção de boi do Brasil. Então, o Pará ele vai se especializar, né, além da mineração, na questão da soja, que é uma, e a questão da criação de bois, de bovinos, né, que são atividades que vão se desenvolver após, né, a instalação dos grandes projetos e a abertura de grandes estradas, como a Transamazônica, como a Santarém-Cuiabá, né, e etc. Né. Então, o Pará vai deixar de ser apenas economicamente um coletor, né, de frutos e de drogas do sertão, né, e de fazer atividade para subsistência, para uma atividade exploratória mineral e também, a partir disso, de uma agricultura, né, atrelada ao mercado internacional com a soja, né, e também a questão da produção de gado. Então a economia do Pará vai estar, né, atrelada, né, a essas três atividades econômicas, né? Mineração, agricultura com a soja e a questão
da criação de gado bovino com os bois, né? Além da atividade madeireira. Isso tudo vai gerar um grande conflito econômico e ambiental em virtude da exploração desses recursos naturais e da não divisão justa, né, dessa riqueza, né, para as populações originárias da região, que vão ficar e vão continuar empobrecidas, apesar da grande extração de riqueza, da grande geração de PIB que essas atividades econômicas vão gerar, né? A população pobre das cidades e do interior vão continuar empobrecidas e não vão ter o benefício desses grandes projetos, a não ser um pequeno grupo de classe média e elite que vai ter acesso aos benefícios desses empreendimentos, mas a grande parte da população não vai ter esse retorno em saúde, educação, saneamento e etc. Né? Aqui nós temos algumas imagens, por exemplo, aqui é uma imagem de uma hidrelétrica sendo construída, né? Aqui é mineração, né? E aqui, ó, uma fase mais atual da mineração, né? Um trator gigante, né? Esses tratores que fazem a extração desses grandes minérios, né? Então você vai precisar de mão de obra especializada para fazer esse tipo de trabalho, como engenheiro civil, engenheiro mecânico, né? Técnicos em eletrotécnica, eletrônica, né? Mecatrônica. Então isso vai desenvolver e vai atrair a formação de novas universidades para a região, como a Universidade Federal do Pará e a sua interiorização, né? E etc. Bom, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Essas são as referências, tá, do nosso trabalho. Né? Algumas coisas eu não coloquei de uma forma muito intensa, porque não era o objetivo desta aula, né? Mas tudo que eu falei está no nosso material e na explicação desse vídeo. Então vocês vão usar tanto o material, o compêndio, tá, que eu fiz para essa aula, mais esse vídeo para estudar, ok? Lá nesse material, nesse compêndio, tem uma atividade, tudo bem? Então aqui são as nossas referências. Esse é o mapa atual do Pará, né? A bandeira do Pará. Nós ficamos por aqui, agradecemos a todos e até a próxima aula.